Olá, meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou José Pinheiro e vim trazer reflexão da leitura diária desta sexta-feira, dia 29, que tem como tema Jesus espera nos encontrar em oração na sua vinda. O texto está em Lucas capítulo 21, verso 36, que nos diz: Vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor Jesus está estimulando o seu povo, os seus discípulos, a vigiar em todo o tempo e orar. Nós já comentamos sobre o que é o tempo, o que é em todo o tempo. E o ponto do nosso tema é a oração. E ele diz que para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder. Quais são essas coisas? Em Lucas, no capítulo 21, do verso 29 em diante, o Senhor Jesus fala sobre a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Ele diz desse modo: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Que coisas são essas de que Jesus está falando? Se nós voltarmos para o verso 8 em diante, o Senhor faz uma relação de fatos que acontecerão antes da sua vinda. O primeiro que eu quero mencionar aqui, no verso 8, são os falsos cristos e falsos profetas. Ele diz assim: respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Então Jesus adverte e diz assim: não os sigais. Uma outra coisa que vai acontecer, que ele previu que aconteceria, seria as guerras e suas consequências. No verso 9 e até 11, ele diz: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça todas essas coisas, mas o fim não será logo. No verso 11, ele mostra as consequências da guerra. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso a gente tem observado ao longo da história. Desde quando Jerusalém foi tomada, que esse contexto também fala sobre a tomada de Jerusalém no ano 70, que as guerras acontecem. Jerusalém foi dominada, foi saqueada, foi destruída no ano 70, no meio de uma guerra, em consequência de uma guerra. E outras orientações que o Senhor previu já aconteceram, quando ele sugeriu que eles fugissem para o monte, quem estivesse fora não voltasse para dentro de casa, quem estivesse no telhado não descesse, era para fugir. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque será grande aflição em toda a terra, que a terra de Israel que estava sob pressão desses exércitos. E ele diz: orai para que a vossa fuga não se dê nem de sábado e nem no inverno. Isso já ocorreu no ano 70, em que eles tiveram que fugir para o monte. O monte mais próximo de Israel era ali na Jordânia, era o território de antiga Edom, Amon e Moabe, fica próximo de Israel. E eles acolheram o Israel quando estavam fugindo. Esses fatos aconteceram, mas ainda acontecerão fatos semelhantes antes da vinda do Senhor. Nós vemos a pressão sobre Israel daquelas nações árabes ali ao seu redor, né? As nações islâmicas ao redor. Eles querem destruir Israel. Então essa pressão sobre Israel, ela continua, está muito intensa. Outra coisa que o Senhor Jesus menciona são a perseguição. Ele diz: antes, porém,
de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso já aconteceu no início da igreja, aconteceu no decorrer da história, está acontecendo nos nossos dias e ainda vai acontecer com mais intensidade no período da grande tribulação. Qual deve ser a nossa atitude diante desses acontecimentos que nós estamos vendo se desenrolarem ao longo da história? É o que ele recomenda no texto da reflexão de hoje, quando ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como o tema da nossa lição é a oração, a ênfase aqui é a oração, em todo o tempo. Nós devemos orar em todo o tempo. Pense nisso e tenha uma ótima sexta-feira na paz do Senhor. A leitura diária deste sábado tem como tema: a oração dos crentes é como o incenso aromático que sobe às narinas de Deus. O texto está em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, que nos diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa maravilhosa. Quando você está orando, o perfume, o aroma, a fumaça que sobe do seu ser, ela é recolhida diante de Deus e guardada em taças de ouro. Talvez esse ouro aqui seja um símbolo da pureza que existe no céu diante de Deus. Esse incenso se refere, faz uma referência ao altar do incenso que havia no tabernáculo. Em Êxodo capítulo 30, e o verso 1, o Senhor recomendou a Moisés assim: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Então, o incenso era queimado em um altar. A oração, ela também é uma atividade. O momento da oração é como se você estivesse diante de um altar da oração, para dirigir sua ação de graça, seu louvor, sua petição a Deus. No verso 7, ele continua dizendo: Arão queimará sobre ele um incenso aromático, perfumado. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Logo pela parte da manhã, quando ele preparasse a lâmpada para acender à tarde, ele já queimava esse incenso. No verso 8 continua dizendo: quando ao crepúsculo da tarde, então, observemos que aqui o incenso era oferecido de manhã e à tarde. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O incenso que ele queimava passava a noite toda exalando aquele aroma agradável. Quando era no início do dia, na manhã, ele tornava a colocar incenso sobre as brasas e ele passava o dia todo exalando aquele aroma no ambiente. O pastor Benihim comenta que aquele aroma que impregnava o ambiente do lugar santo, onde estava a mesa do pão da proposição, os pães da proposição, os pães eram impregnados com aquele aroma. E aquele aroma, aquela fumaça que impregnava o pão, deixava no pão um gosto desagradável para insetos e formigas. Olha a importância da oração. Ela nos deixa protegidos. É como se fosse um anticorpos contra insetos, contra todo o mal que pode querer nos atingir. Então Deus, através desse processo, ele nos dá a proteção. Em Êxodo capítulo 25, verso 6, está escrito: azeite para a luz
especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Este incenso era composto de especiarias que deixava ele exalava um aroma agradável. E era a mesma especiaria que era colocada no óleo da unção, e deixava o óleo com um aroma agradável. No Salmo 141, verso 2, o salmista diz o seguinte com relação à oração. Olha a comparação que ele faz da oração. Suba à tua presença a minha oração como um incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Observemos como ele compara a atividade da oração como o sacrifício da tarde. Né? O erguer da mão deles na oração, que representava ali como um sacrifício que os sacerdotes ofereciam à tarde. E a sua oração, ele queria que subisse, quando o incenso era queimado, aquela fumaça subia do altar. E ele está desejando aqui que a sua oração também, como um incenso, suba à presença de Deus. Quando estamos em prática de oração sincera, do nosso ser exala um aroma agradável perante Deus, como o aroma do incenso no culto hebraico e judaico. E o Senhor Todo-Poderoso corresponde à nossa disposição de agradá-lo com nossas orações. Para isso, meus irmãos, por isso, meus irmãos, não deixemos de orar, continuemos orando, porque primeiro é uma recomendação do Senhor, segundo, ele sobe como incenso suave e agradável a Deus. Pense nisso e tenha um ótimo sábado e um ótimo final de semana na paz do Senhor.